tema que é sempre escolhido não é escolhido pelo palestrante, ele é sempre sugerido pela espiritualidade. O livro foi aberto e também não foi escolhido antes da leitura, né? Ela veio, entre aspas, ao acaso, mas vocês vão perceber que tudo vai se casar direitinho, a leitura com o tema de hoje, e que acaba tudo sendo uma conjunção, né, de fatores para que a gente possa aprender, se sentir melhor depois da palestra, depois do passe. Hoje eu também tive um pouco de dificuldade, porque a gente tem uma sugestão assim de meia hora para fazer a palestra, né? Muitos dos temas aqui, quando eu estive me preparando para outras palestras, eu percebia que era difícil aquele tema eu conseguir falar do tema em meia hora, né? Era pouco para falar e explicar aqueles assuntos. E o tema de hoje é justamente o oposto. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para falar meia hora desse tema? Porque o tema é uma coisa, como as lições de Jesus, né? Elas são muito simples, claras, objetivas e de fácil entendimento para todo mundo. As leis divinas que são expressadas através de Jesus, elas não nos deixam dúvida, elas são muito claras, diferente do que a gente vem vendo aqui no nosso tempo atual, né? A gente tem sempre escutado muito falar de juízes, de supremos tribunais, e aquela confusão, aquela divisão, precisa de tantos advogados, tantos juízes, um diz uma coisa, outro diz outra, e aquela pessoa que foi pega num ato ilícito, foi filmado, etc. e tal, diz que não diz, e não diz, de repente fica preso, fica solto, enfim, é condenado, não é condenado. E as leis divinas expressadas por Jesus, elas não nos dão opção. Elas são claras, não precisam de advogados, não precisam de juízes. Nós somos julgados pela nossa própria consciência. Aquela centelha divina que existe dentro de nós, que não nos dá opção, quando a gente comete algo fora dessa lei, de não entendermos que aquilo é correto ou não. Essa passagem, que é a verdadeira pureza, mãos lavadas, para quem quiser se aprofundar mais, ela está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. A passagem que foi sugerida para a gente desenvolver o tema é o seguinte: Jesus, ele está ali no meio do público, eles vão fazer uma refeição, eles, os seus apóstolos, e lá estão os fariseus, os escribas, que eram os senhores da lei, né, na época, e eles acusam Jesus e os seus discípulos de estarem comendo sem terem lavado as mãos. Lavar as mãos era uma regra importantíssima naquela época. E Jesus rebate, né, essa passagem, dizendo que a verdadeira pureza não está nas mãos lavadas. Depois ele também é convidado a ir jantar na casa de um fariseu, e o fariseu faz a mesma colocação, e ele também ali explana que a verdadeira pureza não está nas mãos lavadas. Eu também aqui separei outras passagens do Evangelho, onde ele também faz esse tipo de colocação. Ele coloca assim, isso aqui está bem no início do capítulo 8, bem-aventurados que têm coração puro, porquanto verão a Deus. Outra passagem é o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, era uma lei da época, né? Quem era adúltero na época era apedrejado, né? Essa era a lei que existia na época. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu o adultério. Então a dúvida aqui é: onde está a verdadeira pureza? Ela está simplesmente nos nossos atos, naquilo que a gente comete no dia a dia, ou ela já está no início em nossos pensamentos? Em toda a lição de Jesus
explica que ela já está a partir dos nossos pensamentos. Por que isso? A gente precisa de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente nunca vai entender como nós funcionamos, e assim a gente vai estar sempre tropeçando, andar um pouquinho bem e de repente tropeça novamente. É que nem o nosso corpo físico. Se a gente não entender direitinho as necessidades do nosso corpo físico, uma hora ou outra a gente é acometido por alguma doença, algum infortúnio, né? Então, eu vou fazer uma explicação aqui inicial. Eu fiz aqui um desenho bem rústico, mas é para a gente ter uma ideia de como que a gente funciona. Para a gente ter um pouquinho mais de autoconhecimento. A gente tem o nosso espírito. Esse espírito é o que nós somos de verdade. Nós somos criados como seres eternos. Então, a gente não deve ter medo da morte ou do desencarne, nem medo de nada na nossa vida. Porque nós somos eternos. Nós estamos, ora, desencarnados e ora, aqui encarnados. Quando nós estamos desencarnados, nós estamos vestidos apenas no nosso perispírito. Eu posso dizer assim que seria o nosso corpo espiritual. Quando a gente está encarnado, além do nosso perispírito, nosso corpo espiritual, a gente tem o nosso corpo físico. Vocês viram que eu coloquei o perispírito por fora do nosso corpo físico. Por quê? Porque ele tem muitas capacidades além do nosso corpo físico. Ele não é algo que está dentro de nós. Normalmente ele se expande, né? E quando a gente tem esse conhecimento e vai trabalhando ao nosso entendimento, a nossa evolução, as nossas habilidades, nós conseguimos expandir o nosso perispírito. Ao expandir o nosso perispírito, muitas das coisas acontecem com a gente que a gente chama, por exemplo, intuição. Quando eu tenho intuição, eu estou vendo, sentindo, raciocinando, não é pelo meu corpo físico, é através desse perispírito. Quando eu estou tendo um sonho e parece algo muito vívido, né? Parece que eu fui lá e conversei com alguém, tive alguma intuição durante o sono, não é uma imaginação, é o nosso perispírito. Nosso corpo físico ficou descansando durante o sono, nosso perispírito se liberta e ele é livre para ir onde quiser. Para se comunicar, nós podemos nos comunicar com outras pessoas vivas, com entes queridos que já foram para o outro lado, ou podemos continuar ali aprisionados como passarinhos na gaiola, ficar em cima do nosso corpo físico. Ou, se nós tivermos com maus pensamentos, maus sentimentos, a gente pode ser atraído para lugares, vamos dizer assim, sombrios. Muitas das pessoas têm pesadelo ou acordam totalmente tensas. Eu fui dormir e parece que eu tive uma noite boa, 7, 8 horas dormindo, e acordei todo duro, tenso, acordei cansado. Por quê? Porque eu tenho o perispírito, ou seja, meu espírito, através do meu corpo físico, ele foi para atrair para alguma região, para alguma situação que não é legal, né? Porque tudo aquilo que pensamos é o que somos de verdade. É a nossa verdadeira pureza, começa e termina nos nossos pensamentos. Mas aí você vai pensar assim: nossa, mas isso é muito complicado. Por mais que eu tente, eu sou o tempo inteiro tendo pensamentos que talvez não sejam bons, mas eu não ajo de maneira errada. Então a justiça divina, ela é perfeita. Na hora do desencarne, ou mesmo aqui na Terra, o que acontece? Aquele sujeito que pensou em algo errado, mas não cometeu o ato, ele já está a caminho da perfeição. Ele está se domando. É que nem eu domar um cavalo, domar os meus instintos, né? Aqueles meus pensamentos complexos, ruins, complicados. Já aquele que pensa e age de acordo com esses pensamentos errados, ele está numa condição pior.
E o auge, o objetivo de todo espírito é quando a gente chega na verdadeira pureza. Nós nem sequer pensamos coisas ruins. Por isso, no momento do desencarne, a gente não vai ter lá um tribunal, não vai ter um senhor chamado Deus, um vovozinho de barba para nos julgar, nem nada disso. Nós somos julgados pela nossa própria consciência. E tudo que pensamos e agimos fica marcado aqui, olha, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E ele, como eu falei, tem várias capacidades, né? Quando nós estamos só em espírito, nós podemos levitar, passar paredes, e ele é um corpo magnético. Então, o que acontece no momento do desencarne é o seguinte: o magnetismo que eu tiver colocado nesse meu perispírito é para onde eu vou ser atraído. Se eu for um espírito, vamos dizer assim, que tudo que eu pensava de errado, eu cometi o ato, né? Eu vou, na hora do desencarne, eu vou ser imantado como chumbo para uma zona que nós espíritas chamamos de umbral. Se eu sou aquele espírito que pensei coisas erradas, mas eu pelo menos tentava me corrigir, tentava controlar essas coisas erradas, quando eu for desencarnar, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou ser recolhido, vou poder, a maioria de vocês aqui talvez já tenha lido ou visto o filme do Nosso Lar, eu vou ser recolhido para alguma cidade espiritual como a do Nosso Lar, onde eu vou ser tratado, vou poder estudar, vou poder refletir sobre os meus erros, e você automaticamente vou ter que vir para uma nova reencarnação para me reajustar com aqueles erros da minha vida passada, para tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui na minha vida anterior, buscando o quê? A verdadeira pureza. Eu nunca vou poder habitar realmente as zonas celestiais, o paraíso, né? Se eu não for verdadeiramente puro, porque lá no paraíso não é admitido maus pensamentos. E é assim que já funciona aqui no mundo, né? A gente tem aqueles ambientes que são selecionados para pessoas que estão ali pesadas, que cometem atos e, enfim, pesados. Temos ambientes que é para todo mundo, e temos aqueles ambientes, olha, aqui não entram essas pessoas, porque não é cabível, né? A própria magnitude, muitos seres desencarnados estão aqui, encarnados, e tem outros que não podem nem chegar aqui nessa porta. Eles não chegam nessa porta porque eles não bate a energia. A energia daqui repele eles, é o natural. O que acontece? Só que nós, aqui vivendo no nosso mundo, hoje se fala muito de fake news, fala muito de aparência, né? Mas é tudo igual como era na época de Jesus, só mudam os nomes. Mas a gente está passando as mesmas experiências, como a gente tem que repetir encarnação atrás de reencarnação, como nós todos aqui ainda não chegamos nessa verdadeira pureza, muitas das vezes a gente fala, mas eu não tenho mau pensamento, eu sou um cara bom, eu sou um cara legal, né? A gente tem essa tendência de se achar bacana, legal, porque a gente nunca faz uma reflexão, a gente não quer se autoconhecer, a gente vive geralmente no automatismo do dia a dia, e as coisas do mundo material, elas nos puxam o tempo inteiro para a gente nunca parar para refletir sobre nós mesmos. E a verdadeira salvação não está em algo lá que vai vir lá de fora, não está numa situação, num emprego novo, sei lá, num casamento, num relacionamento diferente, num dinheirinho que vai entrar para mim, num bem material, que são todos muito importantes para a gente viver no nosso mundo material, mas a salvação não está aí. A salvação, ela está dentro de nós mesmos, mas o tempo inteiro, principalmente na era que a gente está vivendo, nós somos puxados através dos nossos afazeres para estarmos sempre desconectados de nós mesmos. É o acordar correndo, são as obrigações, levar o filho na escola, ir para o trabalho,
e aí eu tenho que estar sempre bem informado, eu começo a ver sempre as notícias de fora. Geralmente as notícias, elas são todas repetidas. Você vai ver o noticiário da manhã, ver o do meio-dia, ver o da noite, ver o da madrugada, é a notícia mesma, ela não mudou. Mas eu estou ali sempre me puxando para fora. Eu não aguento mais ver a notícia. Aí eu vou para o filme, para o seriado, né? E eu nunca paro para fazer uma reflexão interna daquilo que eu estou pensando, da maneira como eu estou agindo. E aí eu nunca vou ter autoconhecimento. Quando eu desencarnar, eu vou cair nessa armadilhazinha, ou vou lá para baixo, ou vou ficar nessa média sendo recolhido por uma casa espírita ou espiritual que vai nos acolher, vai nos preparar para uma nova reencarnação. E aí a gente fica que nem criança repetente na escola, né? Parece que eu nunca saio lá da primeira ou da segunda série. E deve ser a coisa mais chata do mundo você ter que vir e estar ali sempre repetindo as mesmas situações até eu conseguir evoluir. E aí o que eu separei algumas coisinhas aqui, né, para a gente ver se o que a gente pensa é da maneira que a gente está agindo. A primeira coisinha que eu coloquei aqui foram assim, os falsos elogios. Então, não é tão tradicional a gente ver aquela pessoa e a gente pensa outra coisa dela, mas por alguma questão de ética ou etc., a gente começa a fazer falsos elogios. Muitas das vezes a gente está convivendo com as pessoas, fazendo esses falsos elogios, mas no fundo a gente tem inveja. E a inveja é uma coisa que está contaminando a gente demais. Eu invejo a situação financeira do fulano, eu invejo a aparência física, eu invejo, sei lá, o tempo livre que o outro tem, o filho. Existem várias maneiras, né, vários sentidos de inveja. Outra é a cobiça. Eu estou ali sempre, o jardim do outro não parece ser sempre mais verdinho do que o meu. Eu tenho o meu jardim e tal, mas eu estou sempre cobiçando aquilo que o outro tem. A gente vê muito hoje, principalmente entre os jovens, a questão das redes sociais, né? É tudo muito bonito nas redes sociais. E a molecada está lá sempre cobiçando aquilo que está aparecendo na rede social, que está aparecendo na TV, né? Aquela propaganda, sei lá, da moda, da roupa, que alguém está se vestindo da maneira tal, etc. E entra naquele ciclo vicioso de estar sempre cobiçando o dos outros. Aqui, o que Jesus chamava na época de Jesus, está no Evangelho, das maledicências, e hoje é conhecido como fofoca, né? Então a gente está sempre fofocando, falando dos outros, né? E geralmente a gente nunca está elogiando os outros. Geralmente a fofoca, ela realmente é uma maledicência. E a gente vê isso até em núcleos familiares. É muito típico daquele parente que vai passar um domingo na casa do outro parente, vai fazer um jantar, um almoço. Aí quando entra no carro de volta, começa a fofoca, né? A maledicência do seu próprio parente, ou a cobiça, porque ele tem o que você não tem, e aí eu fico fofocando e cobiçando do outro, né? E falando mal daquele meu próprio parente. No trabalho, então, nem se imagina, né? Como é que a gente está agindo. Então, isso vai acabando, né? Dá para a gente perceber que a maneira que eu ajo não é a maneira que eu penso. Corrupção. Corrupção na época de Jesus, no Evangelho, é roubo, né? Não roubarás. Simples a lei divina. Não roubarás. Aqui a gente tem a questão do mundo moderno, a corrupção. Então a gente fica vendo os noticiários, aquela coisa, né, que eu falei no início. O cara foi filmado, falado, gravado, né? Mas diz que não diz, e a gente vive num país onde talvez o maior mal que a gente tem, um dos maiores males, está aqui, ó, na corrupção. A raiva. Como que eu estou ali me sentindo, né? Às vezes eu estou no meu trabalho, mas eu estou sentindo raiva do meu colega, raiva do patrão. Às vezes eu estou em casa com a minha esposa, mas eu estou lá sentindo raiva da minha esposa, ou vice-versa. Mas a minha postura qual que é? Como que eu falo com ele, como eu ajo? O senhor, a senhora e tal,
mas no fundo eu estou ali sendo um ser raivoso. Ou tenho ódio da pessoa. A raiva ela vai virar até em ódio. E por final, eu estou ali muitas das vezes querendo me vingar, esperando simplesmente uma oportunidade para me vingar daquela pessoa. A gente vê muitas das vezes as empresas, elas têm que fazer por câmera, ou não sei o que. Então outro dia eu estava conversando com um colega que tem uma pousada e falava: impressionante, as pessoas aqui na minha pousada vêm ao hóspede e rouba caneta Bic e rouba papel higiênico. Então, onde isso vai levar? Ele vai levando a raiva, o ódio, e já daqui a pouco ele está querendo se vingar do cliente dele, ou vice-versa, nessas situações que vão nos levando a uma desarmonia total. Por que desarmonia total? Deus é a união. Tudo que não é unido não provém de Deus. Então a gente tem dois tipos de homem e mulher, né? De seres. São os homens divididos ou os homens íntegros. Eu peguei aqui, eu gosto bastante do Google, eu peguei aqui para dar alguns sinônimos, né? Para ele falar, hoje, uma das coisas também que nos dividem são as palavras, porque os seres que ficam naquela ruminação mental, eles gostam de nos iludir com as palavras, de nos dividirem através das palavras. Então as palavras muitas das vezes vão perdendo sentido, e aí isso vai causando divisão entre nós. Então eu peguei aqui no Google, sinônimos de íntegro: inteiro, integral, global, total, completo, uno, honesto, digno, direito, bom, correto, honrado, imparcial, incorruptível, isento, justo, nobre, pobre, reto. Então, se eu quero ser um ser onde eu vou ser realmente verdadeiramente puro, o meu objetivo é ser um homem íntegro e não um homem dividido. E todas essas atitudes que eu falei aqui, e muitas outras, elas nos dividem. Quando eu faço diferente daquilo que eu penso, eu estou me dividindo. E aí eu vou começar a passar por todas essas fases aqui. E quais são as consequências disso? Tudo que eu faço afeta primeiramente o meu corpo perispiritual. Meu corpo perispiritual está ligado célula a célula com o meu corpo físico. Da mesma maneira que eu tenho um fígado físico, eu tenho um fígado perispiritual. Coração, todos os meus órgãos, eles são todos ligados intimamente. Então, a partir do momento que eu começo a agir diferente daquilo que eu penso, eu me torno um homem dividido. Um homem dividido vai causar o quê? Uma vibração negativa entre o meu espírito, o meu perispírito e o meu corpo físico. Começa a me causar ansiedade, inquietação. E se eu não cuidar disso, eu vou vir aqui para a depressão. Eu estava vendo hoje a propaganda de um documentário chamado Brasil Paralelo. Eles estão lançando um documentário novo e lá eles passam um dado interessante: 50%, isso é um dado real, 50% das pessoas no Brasil sofrem de depressão. Então a gente tem muitas vezes a ideia que a doença, ela simplesmente é a nossa doença física, mas 90% dos nossos problemas físicos, das nossas doenças físicas, elas começam no nosso perispírito, antes de se manifestarem no nosso corpo físico. A depressão hoje atinge 50% dos nossos contemporâneos, dos nossos patriotas aqui, dos brasileiros. Outro dia eu fiz uma palestra aqui também sobre suicídio, e eu peguei um dado que é alarmante. A cada 4 minutos no Brasil, uma pessoa se suicida. E cada vez mais jovens.
É impressionante. Nos nossos trabalhos aqui de irradiação, todas as terças-feiras, a gente atende praticamente semanalmente suicidas. Que a gente não vê, isso não sai nos jornais, as famílias têm vergonha de falar, né, que meu filho se suicidou, porque os pais sentem uma culpa terrível. Imagina, meu filho se suicidou, que, né, além dele se suicidar, ele deixa os pais com sentimento de culpa terrível. Então, os próprios familiares evitam falar disso. Então, parece que não existe, mas talvez seja o maior problema, porque ele é consequência da depressão. E depois a gente vai ter como consequência também, aqueles que não se suicidam, as doenças mentais e físicas. Porque nós estamos como um homem dividido. Nós não fazemos esforço nenhum nesse nosso automatismo para nos tornarmos um homem íntegro, para pensarmos no bem e executarmos o bem. Enquanto a gente viver nessa máscara, a gente vai estar sempre sujeito a isso. Então as lições de Jesus, elas são as lições do bem viver. Como é que eu vou viver nesse mundo? Ele simplesmente nos dá boas lições, bons conselhos. Seja um homem íntegro. Se você for um homem íntegro, você vai passar aqui por esse mundo material da maneira mais tranquila possível. E na hora do teu desencarne, quem sabe eu possa já ascender diretamente aos reinos superiores, sem ter que ficar caindo vida após vida, praticamente numa eternidade de reencarnação, de recomeço, daquela criança que repete a primeira série, volta para a primeira, vai para o segundo, repete o segundo, e parece que nunca evolui. E tudo isso está marcado dentro de nós, é essa ansiedade, essa inquietação que a gente está vivendo. E outra coisa que acontece, foi muito bem como a leitura falou, é a nossa casa, né? A nossa casa mental, a nossa casa espiritual, é mantê-la limpa, manter a nossa casa espiritual limpa, tranquila, tentando ser homens íntegros, né? E não divididos. Nós também estamos nos protegendo do que vem lá de fora. Não tem aquelas pessoas que parecem, poxa, mas com ele tudo acontece bem. Nada, o cara não tem infortúnio nenhum, a vida daquela pessoa, daquela família é uma maravilha. E comigo eu dou 2 passos, tropeço, piso no espinho, acontece alguma coisa. É justamente a nossa postura. Nós abrimos, tem a foto Kierkegaard, que é uma foto que a gente consegue fotografar o perispírito da pessoa. Então, quando a gente fotografa uma pessoa que está em desequilíbrio, aparece um raio de luz, a gente pode imaginar como uma áurea, né? Para quem vê essas pinturas e tal, ela aparece com vários buracos no meio. Quando a pessoa está bem, começa a se recuperar, a pessoa saiu de um hospital com um problema físico, depois começa a se recuperar, ela tira a foto do hospital, é tudo esburacado, principalmente onde ela tem um problema físico. Quando ela começa a se recuperar, 2, 3 meses depois ela tira a foto, aqueles buracos começam a se fechar. Nas pessoas que usam drogas, a mesma coisa. Nas pessoas que têm doenças mentais, a mesma coisa. Então, só nos cabe a nós mesmos. Eu sei que é muito difícil da gente não pensar no mal, não pensar no errado, não cair nessas coisinhas que são tão bobas, parecem bobas, inveja, cobiça, fofoca. Mas se a gente, quais seriam as ferramentas para a gente levar para o lado bom da palestra e começar a finalizar isso? Eu posso sair disso daqui. E quais são as ferramentas que a gente tem para sair disso daqui? Uma delas é sugerida por Santo Agostinho. É chegar na hora da noite, na hora que eu for me recolher, eu começar 5 minutos, a gente precisa disso, nem mais, a refletir sobre o que eu fiz no meu dia a dia. Refletir com honestidade. E aí eu vou perceber como eu agi naquela situação, com aquela pessoa, e me propor no dia seguinte a não fazer aquilo. A segunda grande ferramenta é a oração. Todos nós temos os nossos anjinhos da guarda. Os nossos anjinhos da guarda são seres tão magníficos, os nossos mentores, como é dito aqui no mundo, na casa espírita,
dentro do kardecismo, são seres que se predispuseram durante a nossa encarnação a estarem do nosso lado e nos auxiliarem. Mas imagina quando a gente é criança e a nossa mãe, nosso pai está ali: filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. Você fecha os ouvidos, tampa o olho e faz o que você quer. Isso parece que nem escutou. E a gente está agindo muitas das vezes igualzinho às crianças. Ele está ali o tempo inteiro tentando nos dar alertas, mas a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos e faz o que quer. E a oração nos permite nos conectar com eles. E a hora que a gente se conecta com eles, nós vamos poder receber boas instruções, auxílio de verdade, cura perispiritual e cura física também. Mas a gente precisa se recolher. As culturas orientais, elas têm muito daquilo da meditação, que está vindo muito em moda aqui para a nossa época hoje, né? Meditação. O que é a meditação? É eu tirar um tempo para me recolher, para eu parar de pensar um pouquinho no externo e conseguir começar a me ligar com o espiritual. Não é para eu não pensar em nada. Talvez alguns comecem a falar: tenta não pensar em nada, porque a nossa mente está o tempo inteiro. Nós temos um campo mental, e esse campo mental eu tenho que tomar cuidado com ele. O que eu vejo, o que eu escuto, porque senão eu não vou conseguir controlar a minha mente. E eu não conseguindo controlar a minha mente, eu vou cair nessa rodinha aqui do ratinho que está sempre correndo atrás do rabo, não é verdade? Então a gente precisa cuidar muito da nossa mente, do que eu estou pensando. E aí tem uma outra questão que eu gosto muito de alertar, e a gente não percebe. Todos esses nossos equipamentos eletrônicos, eles são o quê? Eles são energia, são vibração. Nosso perispírito, ele é energético, ele é um campo magnético também. A gente não toma cuidado de andar calçado no lugar que tem pedra, tem espinho, porque se eu andar descalço, eu vou espetar o meu pé, eu vou ficar na pedra, eu vou me machucar. E como que eu faço com esse campo eletromagnético que está nos envolvendo hoje? Essa onda ela é tão forte, se você vai para países como nos Estados Unidos, já tem pessoas que buscam morar em locais onde elas estão livres desse campo eletromagnético, porque ele está aí o tempo inteiro. Antigamente a gente tinha os telefones com fio, né? Então eu tinha que ligar, a minha informação, a minha voz vinha, era falada, decodificada, era com fio, que tinha um outro decodificador e fazia a voz aparecer aqui do outro lado. Mas aquela energia, aquela onda de informação, ela estava contida dentro de um fio. Hoje aqui todo mundo deve ter um roteador dentro de casa. Ou seja, aquelas informações que estão todas lá passando no celular, todos aqueles canais, eles estão passando aqui agora. E eles estão em contato, eles atravessam o nosso corpo físico e atravessam o nosso perispírito. E eles vão causando vários problemas. Ok, é difícil de eu viver longe disso hoje em dia. Não tem pessoas que procuram viver longe dessas antenas de TV, de rádio, porque essa energia acaba, quem está ali do lado, aquilo acaba afetando, te tira um pouco do sério. Então, gente, o que eu estou fazendo? Antigamente eu tinha televisão, a televisão ficava no cômodo do quarto, né? Hoje eu estou carregando tudo isso no meu bolso, na minha bolsa, o tempo inteiro comigo. E isso vai causando danos no nosso perispírito seríssimos. Então, um conselho na hora de dormir: vamos desligar o nosso aparelho de celular. Antes de deitar, as crianças não tinham aquela história: olha, não deixa ela ver esse tipo de programação, porque senão ela vai deitar, vai dormir, vai ter pesadelo e tal. Que tipo de programação que eu estou vendo antes de dormir? Como isso vai afetar os meus pensamentos e depois as minhas atitudes? Como que eu vou conseguir ser um ser íntegro?
Então, é tudo uma questão de higiene, entendeu? Ela falou aqui no começo, como que eu vou higienizar a minha casa? Eu tenho que ter um cuidado com a minha higiene também, mental e espiritual. Então, uma sugestão, chega a certo horário da noite, vamos desligar os nossos aparelhos. Se eu gosto de ter celular, a melhor eu uso para despertar. Um daqueles antigos é tão baratinho, ele vai te despertar do mesmo jeito, ele não vai estar passando aquele monte de ondas pesadas e negativas para você. Que tipo de filme eu estou vendo, que tipo de notícia eu estou vendo. Às vezes é muito melhor eu colocar uma música, eu vou relaxando, ou uma leitura edificante, que vai me fazer eu estar na hora do meu sono, ligado com aquela leitura, com uma dessas obras, ou tantas outras legais que tem, né? E na hora que eu for me despregar, durante o meu sono, eu vou o quê? Me libertar. Porque o nosso corpo físico, na verdade, é uma verdadeira prisão para nós. Quando nós temos esse momento, Deus ele é tão perfeito que Ele nos deu 8 horas, pelo menos aí por dia, para a gente voltar a ser o que a gente era antes livre, para a gente poder voar, flutuar, atravessar paredes, fazer viagens a distâncias enormes através de um simples pensamento. Mas se eu estiver ancorado com tudo isso que eu tenho já que passar no dia a dia e chego em casa e continuo me ancorando nele, eu estou me amarrando, estou jogando correntes nas minhas pernas que vão sempre me manter presos aqui, e aí eu vou estar nesse ciclo vicioso e dificilmente eu vou conseguir ser um homem íntegro, eu vou estar sempre dividido, né? Então a mensagem da noite é essa. Eu espero que as palavras sirvam para reflexão, né? Para que a gente possa, a partir de hoje, dia após dia, a gente está tentando sempre estar atento aos nossos pensamentos e conseguir cada vez mais agir conforme aquilo que pensamos. E se os nossos pensamentos ainda não são bons, que nós tenhamos pelo menos a consciência de não fazer a atitude. Se a minha atitude ainda, aquilo que eu penso não é legal, eu não consigo ainda controlar o meu pensamento, mas pelo menos eu posso controlar a minha atitude, é o primeiro passo. O segundo passo, se a gente se esforçar, vai ser daqui a pouquinho, não estar mais pensando naquilo, colocando bons pensamentos no lugar e começar a me sentir um homem íntegro. E aí eu vou começar a andar com a cabeça erguida, me sentir leve, me sentir em paz verdadeira. Obrigado pelo ouvido, pela atenção de todos. A gente vai ter um momento de passe agora, que é justamente esse momento para que a gente possa ter os nossos pensamentos apaziguados pelos nossos coleguinhas espirituais e a gente tem sempre essa sensação de bem-estar depois do passe. Por quê? Porque eles apaziguam os nossos pensamentos, as aflições que nós carregamos dentro de nós. E basta a gente estar aberto para receber essas boas energias. Muito obrigado.